Você gosta de perder alguma coisa? Você gosta de perder alguma coisa? Gosta? Perder documento é bom? Não. Perder celular é bom? Perder dinheiro é péssimo, né? Perder é horrível. Mas para ensinar uma coisa para vocês aqui hoje, você tem que entender que perder é péssimo. Hã? Eu tenho aqui nessa igreja pessoas que não gostam de perder, sim ou não? Algumas delas eu conheço um pouco mais, pode dizer, esse cara não gosta de perder. Um deles é o Renas, ele não gosta de perder. Certo, dona Ellen? Outro é o Marçal não gosta de perder. E eu estou nesse time também, eu não gosto de perder. Não para mostrar que eu sou melhor que o outro, mas propriamente me superar. Amém? Então perder é um sentimento horrível, né? Então abra comigo a palavra de Deus em Isaías 59. Murilo não gosta de perder também, percebi que ele não é dos que gostam de perder. Isaías 59, diz a palavra de Deus que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não puder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Amém? Essa é a tua palavra, Senhor. Nós queremos meditar nela, receber da porção e da unção que está sobre ela. E a tua palavra é poderosa para quebrar situações do inimigo, para quebrar situações que nós não compreendemos e para restaurar e restituir as famílias e as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescentam dores. Por isso nós te louvamos. Pedimos a tua unção para os nossos ouvidos, para ouvirmos a tua palavra, que ela permaneça no nosso coração e que nos façam diferente a cada dia, glorificando e exaltando o teu santo nome. Amém? Alguns ainda estão achando estranho porque eu usei bigode 34 anos, né? Então o Marçal falou, você tirou o bigode? Foi recomendação médica, eu falei para ele, né? O médico falou assim que eu precisava perder um pouco de peso, né? Então eu cumpri o que o médico me falou. Mas eu quero que você esteja orando pela minha saúde, porque fiz alguns exames e o coração já não está lá essas coisas. Parece que a saúde não está como era há uns anos atrás. O médico me disse uma coisa que eu fiquei muito preocupado. Ele disse que dificilmente eu vou chegar aos 120 anos. Então eu peço que você ore pela minha vida, porque eu quero muito chegar até lá. Peguei você, né? Ele está tão acostumado com uma notícia, assim, é mesmo? Ele vai, puxa vida, ele está doente. Aí você já começou a pensar, que doença será? Será que ele está assim com poucos meses de vida, né? E como é que ele... A gente fica pensando, começa uma história assim, a gente fica pensando em coisas ruins, sim ou não? Mas graças a Deus que o Evangelho é boas notícias de Deus. O Evangelho, diz a Bíblia, que ele é eterno. E ele traz as boas novas do reino de Deus. E eu vim aqui como instrumento de Deus para falar das boas novas do reino de Deus, que ele é poderoso para restaurar. E se tem alguém que pode entrar numa casa para roubar, é porque aqui naquela casa tem coisas preciosas. Nenhum ladrão entra numa casa que não tem nada para roubar. Você não vai ver amanhã no Jornal Nacional que um grupo entrou armado e invadiu o banco para roubar nada. Ele entrou lá porque tinha uma estratégia para roubar alguma riqueza. E por isso que o diabo, nosso inimigo, ele tenta tanto roubar a tua vida, porque ele sabe que em você Deus depositou a sua riqueza, a sua bênção, que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Por isso que você é uma pessoa tão especial do reino de Deus. Por isso ele tenta roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Então, o Salmo 59, ele ensina aqui que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E o seu ouvido não está agravado. Tem alguma tradução diferente da minha? Agravado? Seu ouvido não está surdo para que ele não possa te ouvir. Isso é muito bom. Significa que você está na casa de oração. E na casa de oração, a mão do Senhor não está encolhida e nem o seu ouvido agravado ou surdo para não ouvir a oração que é feita neste local. Amém? A minha casa, diz a palavra de Deus, será chamada casa de oração. Né? Mas, como eu estava falando, ninguém gosta de perder nada.
E para entender como eu às vezes sou roubado, tentam me roubar as bênçãos, eu pude compreender nisso. Porque se eu não gosto de perder, eu não quero perder minhas bênçãos. E você? Né? Se eu entendo que tem alguém querendo roubar as minhas bênçãos, eu vou lutar contra esse inimigo para que essas bênçãos não me sejam roubadas. Porque eu não gosto de perder. Se você é uma pessoa que não gosta de perder, você já vai entender melhor o que eu estou querendo te dizer. Por quê? Porque tem algo que te rouba a bênção. Eu, para compreender o que é o pecado, por ser uma pessoa que não gosta de perder, eu entendi assim. Estou perdendo, vou perder? Ah, então eu não quero, então eu vou brigar com isso. Então, a gente não pode se acomodar com os erros e que o pecado nos afasta de Deus, segundo a Bíblia, assim como o Ocidente se afasta do Oriente, assim os pecados nos afastam de Deus. Então, se eu não quero perder a minha bênção, eu não posso viver no pecado. Você percebe que pecado não é uma imoralidade, o pecado não é uma coisa simplesmente ruim, mas o pecado é alguma coisa que te afasta de Deus e te impede de receber bênção de Deus. Então você está impedido de você vencer. Então eu declaro que no nome de Jesus eu não quero perder, porque eu não quero perder, eu não quero pecado na minha vida. Eu compreendi assim. Deus trata com cada um de uma maneira. Porque eu entendo que eu não sou um cara que gosta de perder, eu não quero pecado na minha vida, porque eu prefiro as bênçãos do Senhor. Sim, então a Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E os pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Então eu quero dizer que o que está faltando na tua vida não é ir morar nos Estados Unidos ou num país que esteja muito bem. O teu problema não é que você mora no Brasil. O teu problema é que o pecado tem roubado tuas bênçãos. Um silêncio agora, né? Os neurônios começaram, né, a trabalhar. Então o que eu vou repetir é muito sério. O que você está dizendo no dia a dia, as pessoas estão falando, é que o governo é muito ruim e que o Brasil está muito mal e as finanças vão muito mal, mas eu quero dizer, o que mede a minha finança e a minha vida é um reino chamado Reino de Deus. E nós cantamos aqui, venha o teu reino. Então nós fazemos parte de um reino que não é o reino do Brasil. Nós fazemos parte de um reino que conhece a graça, a misericórdia e o poder de Deus. Amém? E agora mesmo, enquanto você estava louvando, alguns podem ter recebido estratégias de Deus. Como não? Ou ainda hoje pela manhã, porque a Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, você pode ter acordado com uma ideia tremenda, e que isso vai fazer uma mudança na tua vida de finanças, na tua vida em termos de sucesso financeiro. Amém? Então o que nós temos não é porque nós vivemos no Brasil, mas é porque o pecado nos afasta de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Hoje pela manhã eu tive uma ideia tremenda. Eu falei, nossa, acho que eu estou ficando inteligente. Uma ideia que eu nunca tinha pensado. Eu falei assim, como é que eu não tinha pensado nisso? E eu comecei a me inchar, né? Falei, nossa, inteligente que eu estou ficando, né? Também, né? Sou um cara bacana, né? Aí o Senhor veio e falou assim, sabe o que é, Pedro? É que as minhas misericórdias se renovaram hoje pela manhã na tua vida. Aleluia. Então essas coisas que você está recebendo é fruto do meu espírito, que é criativo, e ele coloca e dá criatividade na minha vida e na tua vida. Sabe a coisa que eu mais oro pela minha vida? Eu quero pedir a Deus que eu seja semelhante a ele e seja criativo, porque Deus é o Criador de todas as coisas. E ele, como disse o salmista, ele diz assim, cria em mim um coração novo. Cria em mim, né? Assim ele pode criar também a partir de você coisas novas, né? A partir de você, livros podem ser escritos que nunca foram feitos. Uma música pode ser feita pela criatividade, pelo poder criativo de Deus que está em você. Amém? Uma frase, às vezes que você vai falar amanhã na empresa, pode fazer uma diferença tremenda. Teu chefe vai dizer assim, nossa, ninguém nunca pensou isso aqui nessa empresa. Como é que você teve essa ideia? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se Ele cria coisas novas, Ele a partir de mim e de você também cria coisas novas. Amém? De repente você
está lá no seu trabalho manual e consegue fazer uma operação simples, que outros não pensaram. Quanto vai ter de valor isso no mercado? Pessoas que nunca pensaram nisso. Abre a tua mente nessa noite. Abre a tua mente, porque Deus é um Deus que cria coisas novas. Amém? Louvado seja Deus. Eu trouxe uma parte dessa palavra numa quarta-feira, outro dia, lá na Luz do Senhor. E estabeleci ali no tapete lá do centro de oração e estimulei as pessoas que elas são pessoas que são criativas. E quando nós somos criativos, nós somos semelhantes a Deus. E aí desafiei 3 pessoas para poderem estar fazendo uma tarefa criativa. E eu falei assim, olha, vocês vão atravessar o tapete daqui para lá, sem colocar a planta do pé direito no chão. Então você já pensou numa estratégia, mas tem infinitas estratégias. Aí então veio o Arthur, o seu Ângelo, e mais a esposa do Verte. Como é que chama a tua esposa, Verte? A Leila. E os 3 lá se prepararam e eles fizeram uma caminhada criativa. Eles fizeram um passo de balé. Então você imagina o seu Ângelo andando de balé ali em cima do tapete, né? E depois eles criaram outras e outras situações de criatividade, né? Às vezes quando a gente é estimulado e a gente é colocado na parede, a gente cria coisas novas. Amém? Então, eu quero estimular você a que você tenha na tua oração esse tipo de oração todas as manhãs. Senhor, me dá um dia criativo, me faz através de mim a tua semelhança. Amém? Em nome de Jesus, que eu possa fazer coisas que nunca ninguém pensou, Senhor, porque quando eu fizer isso eu vou glorificar o teu santo nome. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Abra comigo a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 17. Não sei se vocês sabem, mas quem estava vendo televisão agora no final da tarde, um avião saiu do Rio de Janeiro com 235 pessoas. Tinham muitas crianças nesse voo. Eles tinham o destino de vir aqui a São Paulo, saíram do Rio de Janeiro. O avião já pousou em São Paulo e está tudo bem com as famílias. Bem? Glória a Deus. Você pensou que o avião tinha caído, que tinha morrido todas aquelas criancinhas, não é? E eu quero dizer para você, mexe na tua cabeça, que faz assim, ó, Deus, faz algo novo na minha vida. Porque você está tão acostumado com uma notícia ruim, que quando vem uma notícia boa, você acha sem graça. Não é? Ah, que notícia mais sem graça. O avião pousou, todo mundo está bem e foi para suas casas. Ah, pastor, vai chamar. Que coisa maluca é essa? Você está preparado para coisas novas, para boas notícias? Amém? Êxodo no capítulo 17. Aleluia. Moisés é chamado por Deus para atravessar o deserto. E aqui no 17 eles estão no meio do deserto e Moisés está achando que ele vai ser apedrejado. De tanto que o povo está enraivecido com ele, que está faltando comida, que está faltando isso, que faltando aquilo. E a Bíblia então diz, em Êxodo 17, eu não vou ler todo o texto, diz assim, e o povo que estava contra Israel era o povo amalequita, né? Então tem uma palavra de Deus aqui no versículo 14, que fala que vai riscar da memória o povo amalequita. Vamos lá ver. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Amaleque, então, era um povo inimigo de Israel, e eles tinham tido uma grande vitória. É aquela passagem que Moisés, ele estende a mão, enquanto ele estende a mão, o povo prevalece. Então vem para ajudar a Moisés Arão e Hur, porque enquanto ele está com a mão estendida, Israel prevalece. Quando ele se cansa, o povo estava perdendo. Essa é a força da intercessão e da guerra espiritual que está sobre as nossas vidas. Por isso, nós também abençoamos o pastor Paulo como líder dessa igreja, para que Deus o fortaleça, que suas mãos estejam estendidas sobre a tua casa, sobre as suas famílias, e que esse ministério e essa igreja possam prosperar muito mais e mais. Amém? Então aqui diz a Bíblia que esse povo amaleque não ia existir mais. E verdadeiramente não existe mais o povo amalequita na face da terra. Mas olha um outro versículo. O versículo 16. E disse,
Portanto, jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Mas, pastor, pera lá. Um versículo aí que você me citou diz que Amaleque não existe mais. E agora você está dizendo que haverá guerra de Amaleque de geração após geração. Como é que é isso? Significa o seguinte, que o povo amalequita realmente foi varrido da terra, mas o espírito dele e dos inimigos que se levantam contra a vida do povo de Deus, eles permanecem. Então a guerra permanece. A Bíblia diz lá em João de que agora, quando o reino de Deus é estabelecido, que existe guerra nos céus. Por isso que nós temos que entender a importância da oração e que existe guerra espiritual contra mim e contra você. Amém? Que alguém tenta te roubar porque tem uma riqueza dentro de você. Amém? E no versículo, no meio desses aí, encaixotado, o 15, diz assim: e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Aleluia. Repita comigo: o Senhor é a minha bandeira. Bandeira é a primeira vez que eu vejo na Bíblia essa palavra. Desde Gênesis até então eu não tinha visto essa palavra bandeira, ela aparece pela primeira vez. E bandeira significa aquilo que está sobre um reino, como os países, por exemplo, têm os seus símbolos, né? Nós temos lá o Ordem e Progresso, mas temos cada cor da nossa bandeira tem um significado. A bandeira, por exemplo, do Uruguai tem um sol no meio, não tem? A da Argentina também parece que tem um sol, não é? A bandeira dos Estados Unidos tem lá cada estrela significando um estado. Cada bandeira tem significados e representa uma honra para o seu país. Amém? Agora, Moisés está dizendo: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Glória a Deus. Guarda isso no teu coração. Eu gosto muito de ler sobre alpinismo. Talvez eu nunca seja um alpinista. Talvez eu nunca suba lá no Everest. Não tenho essa pretensão. Mas a história do alpinismo é muito interessante. Por quê? A preparação, o planejamento, como eles gastam meses e meses podendo planejar os recursos que eles precisam para poder fazer aquela escalada. Eles preparam um acampamento, eles preparam aqueles jumentinhos para carregar a carga mais pesada, e às vezes para que algumas pessoas subam lá no mais alto monte, centenas de pessoas trabalharam. E chega um momento que eles saem para fazer a escalada. Então sai um grupo de centenas de pessoas e fazem caminhadas até chegar na base da montanha. E ali eles fixam um acampamento e ficam ali alguns dias até entenderem que é a hora deles subirem. Mas só na hora de subir, não sobem todos. Você nunca viu um jumentinho chegar lá no topo, né? Mas alguns especialistas vão tentar subir. E eles, quando chegam lá no mais alto do monte, geralmente eles têm uma bandeira e fixam aquela bandeira como uma marca de conquista. É isso que Moisés está dizendo: o Senhor é a minha bandeira. Então, quando a gente pode entender essa conquista, a gente pode entender o que Jesus fez por mim e por você. Porque ele sobe no mais alto dos montes, que o homem jamais pôde alcançar, e ele vai lá e finca a sua bandeira, e estabelece a sua bandeira, a bandeira do amor por mim e por você. Então, quando ele estabelece lá no alto mais alto dos montes, ele está dizendo assim: no mais alto do sofrimento humano, Jesus foi. Na maior dificuldade de um ser humano, ele foi lá naquele ponto e conquistou aquela montanha a nosso favor. Ele conquistou a morte naquele lugar. Ele conquistou a salvação naquele lugar. No mais alto monte, na cruz do Calvário, ele conquistou as bênçãos para mim e para você. Agora a Bíblia diz que nós temos que olhar para a cruz como um lugar de provisão para a nossa vida. Veja em Isaías 53. Aleluia. Isaías 53. Glória a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor?
porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, mas para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de um quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Sabe o que significa? Que quando Jesus vai na cruz do Calvário e se sente sozinho, se sente como que desprezado, é porque quando você se sente desprezado, ele pode dizer: eu sei o que você está sentindo, e eu sofri por você, e eu conquistei por você o mais alto monte. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Eu não sei você, mas eu, antes de conhecer a palavra de Deus, eu tinha o desejo de ter conhecimento da palavra, mas eu tentava ler e não conseguia nada. Eu achava tudo muito difícil. Até que um dia eu aceitei a Jesus, entreguei a minha vida para o Senhor, e aí eu comecei a pegar a palavra e comecei a entender. Eu falei de novo: estou ficando inteligente. Estou ficando bom, né? Mas aí eu entendi que não era eu, mas o Espírito Santo, que é um professor e me ensina a compreender a palavra de Deus. Amém? Então agora, quando eu vejo a palavra aqui, eu tenho a compreensão de que Jesus Cristo levou as minhas enfermidades, o castigo que estava sobre ele, é por isso que eu sinto paz hoje, pelas suas pisaduras, é por isso que eu posso crer que eu sou sarado. Amém? Aleluia! Bendito é o teu nome. Então, enquanto ele conquista lá aquela bandeira, imagina que um alpinista sozinho chegou lá no ponto máximo da bandeira. A hora que ele chega lá, ele tem um momento de satisfação, né? De conquista, mas ele não tem com quem comemorar, né? Quando você joga futebol e faz um gol, você comemora, não só porque você está ali, mas porque as pessoas viram você fazer o gol, não é? E o adversário viu que você fez um gol. Agora você está lá na montanha, um frio danado, fixa aquela bandeira, olha para um lado e não tem ninguém para abraçar e para comemorar, para dizer: eu conquistei. Eu acho que até o WhatsApp não funciona naquela hora, porque não tem como você compartilhar aquela cena. Você vai tirar uma foto e vai trazer depois, mas acho que nem a internet chega lá, eu imagino. Então, sabe quando acontece a maior festa? A maior festa acontece quando o alpinista desce de lá da montanha e chega na base do acampamento. Quando ele chega na base do acampamento, uma festa está preparada pela conquista daquela montanha. Amém? Então eu digo assim: quando Jesus conquista a montanha e ele vem para a base da montanha, significa ele está no nosso meio. E nós nos reunimos para cultuá-lo, para celebrar a sua vitória. Nós nos reunimos para declarar, como igreja, como portaria, como intercessão, como louvor, para celebrar que Jesus Cristo venceu a nosso favor. Aleluia! Ele estabeleceu uma bandeira ali no alto daquela montanha, e agora ele celebra com a igreja. Por isso, quando nós viemos aqui, eu posso dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque nós estamos aqui para celebrar ao Senhor. Logicamente temos uma lista de pedidos, né? Temos situações e precisamos de intercessão, e precisamos estar juntos e orando juntos, mas eu quero dizer que nós estamos aqui principalmente para celebrar a vitória de Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Bendito é o nome do Senhor. Em Cantares, Cantares, depois de Salmos, depois de Provérbios, né? Cantares. Glória a Deus. Esse ui aqui não é que estou com dor, não. É que às vezes vem um fogo aqui que eu tenho que pôr para fora. Se eu não pôr para fora, eu não sei o que acontece. Então, tenha paciência comigo. Cantares no capítulo 2, é isso? Cantares é uma história de um noivo falando com a sua noiva, simbolizando a igreja e Jesus Cristo. E tem horas que fala o noivo, tem horas que fala a noiva. E aqui no capítulo 2, versículo 4, diz lá a palavra: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Estandarte é um tipo de bandeira.
Às vezes são aquelas bandeiras que as pessoas carregam quando estão na presença de um rei, né? E aquele estandarte avança na sala do trono do rei, e para honrar o rei, às vezes para falar alguma coisa do seu reino, da sua justiça, né? Então eles entram com aqueles estandartes, mas é um tipo de bandeira. E aqui está dizendo em Cantares que a bandeira do nosso reino é o amor. Então, se nós como cristãos somos conhecidos pelo amor. Amém? Porque fomos amados pelo Senhor, e na bandeira que está fincada lá naquele monte alto, foi escrito com o sangue da cruz do Calvário: o amor não merecido por mim e por você, um amor que resgata a minha casa e a tua casa, ou esse amor que faz a diferença nesses dias na minha vida e na tua vida. Amém? Ele me amou primeiro, diz a palavra, Ele me amou primeiro. Coisa boa se sentir amado, não é? Quantas vezes você fala por dia que você ama a tua esposa? Hã? Diz que o homem tem que falar todo dia que ama a sua esposa. Hã? O homem já não precisa tanto, mas a mulher, ela é movida pelo ouvido, né? Então, o ouvido é muito importante para a mulher. O que ela ouve move para ela para ser uma guerreira, ou às vezes para ficar desanimada. Sim ou não? Então cabe a nós, varões, poder estimular nossas guerreiras com palavras de elogio. Pode reparar, duas mulheres conversando, né? O verbo mais que elas vão utilizar é: você ouviu? Você ouviu o que ele falou? Né? Você ouviu tal coisa? Você ouviu? Você viu o que ele disse? Nossa, ele ligou para mim e falou tal coisa. E os homens? São movidos pelos olhos. Meu, você viu aquele carro, cara? Você viu? Você viu aquele gol que o cara fez? Né? Então, graças a Deus, nós somos diferentes, né? Que bênção poder ser diferentes, né? E cada um de nós tem uma peculiaridade. Nós, como homens, somos movidos pelo que nós vemos, e as mulheres pelo que elas ouvem, né? Então aqui a palavra de Deus está testificando através da noiva de que a bandeira do Senhor, a bandeira do nosso reino é o amor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe, a Bíblia diz que tem uma porta que está sempre aberta. Você quer saber qual é, não? Está em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1. Vocês estão projetando aqui? Beleza. Apocalipse 4, 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Repita comigo: uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei coisas que, depois destas, devem acontecer. A Bíblia também diz que tem uma outra porta, mas diz que essa porta está fechada. Então, você está vendo que existe uma porta que está sempre aberta, e tem uma outra que está fechada. Para essa outra porta que está fechada, Jesus tem algo para dizer. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha só, Jesus num banquete comigo e com você, tudo porque você abriu a porta para ele. Agora essa outra porta aqui não, essa está sempre aberta. E essa é a porta da revelação de Deus. Quando você busca o Senhor e clama a Ele, eu declaro a você que essa porta está sempre aberta. É a porta que João Batista foi convidado a entrar e recebeu revelação do Apocalipse. Então, uma coisa que diferencia os cristãos das pessoas que ainda não conhecem Jesus é que nós temos a revelação de Deus. Então, quando você entra no teu quarto e busca intensamente um desejo de ter uma palavra de Deus, o que acontece? É porque tem uma porta aberta no céu a favor de mim e de você. Amém? Agora tem uma outra porta que está sempre fechada, e essa só depende de novo de você. Se você abrir a porta, Ele vai fazer parte da tua vida e vai fazer comunhão com você. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Eu estou sentindo que alguns querem entrar por essa porta aberta. A minha vontade é te estimular a entrar por essa porta aberta. Que no próximo dia que vocês se reunirem aqui,
alguns possam testificar, pastor ou líder, olha, eu estava buscando a Deus, eu tive uma direção de Deus, tive uma revelação de Deus, porque tem uma porta aberta, querido. Amém? O que faz diferença na minha vida e na tua vida é a revelação de Deus. É essa comunhão com Deus, é poder saber que Ele está vivo, fala conosco. Tem um louvor antigo assim, tudo agora é diferente, Cristo fala com a gente, Cristo deu o seu amor. Amém? Porque Ele fincou a bandeira do amor, querido. Ele te convida para entrar por uma porta que já está aberta. Amém? Agora, a gente tem que gastar tempo na presença dEle. Na igreja celebrando, mas em casa, separar o teu tempo de comunhão mesmo, de dobrar o teu joelho, de pedir perdão. Porque, lembra, se você é igual àqueles que não gostam de perder, você não quer perder as tuas bênçãos. Então o que te afasta de Deus é o pecado. Então pede para Deus, Senhor, me ensina onde eu estou errando, porque eu não quero perder mais as minhas bênçãos. Amém? Você pode estar às vezes pedindo aqui para intercessão, pode estar orando com o pastor, ligar para o pastor a cada meia hora, mas se você estiver vivendo em pecado, você não vai alcançar a graça de Deus. Entenda o que eu estou falando? Aleluia. Glória a Deus. Eu estou vivendo esses dias aí uma coisa interessante. E aí talvez a explicação de poder trazer essa palavra e falar da bandeira do amor. A minha família vem de origem da Guerra Civil Americana. Quem assistiu aquele filme O Vento Levou vai entender o que eu estou dizendo. No estado de Louisiana, minha família estava lá, teve uma guerra e eles tiveram que largar a sua terra e entraram no navio e vieram parar aqui no Brasil. E conta as histórias de que eles pegaram o que tinham e algumas coisas até que tinham algum valor, enterraram ali naquele lugar e tiveram que sair porque havia uma invasão nas terras dele. E quando eles vieram para o Brasil, uma parte foi para o interior de São Paulo e ali foi fundada a cidade de Americana, por isso o nome Americana, são essas pessoas que vieram da Guerra Civil. A minha família foi para Campos, no Rio de Janeiro, porque ali meu tataravô achou um emprego numa fazenda e era o que ele sabia fazer. A minha bisavó já nasceu no Brasil e já veio na barriga da mãe dela, né, da tataravó. E foi uma mulher que viveu 102 anos, crente no Senhor. Pregava, mas era dessa que prega duro, sabe? E porque ela pregava tão duro, o próximo que veio a voltar a ser evangélico na família fui eu. Será que o teu evangelho está afastando ou aproximando as pessoas? Essa minha bisavó, ela afastou a família tão dura que ela era. Mas eu lembro quando ela fez 100 anos, nós fomos no culto na igreja para agradecer a Deus pela vida dela. Eu só dava risada, achava tudo muito engraçado na igreja. Acho que eu tinha 10 anos, não entendia nada. Mas eu sei que essa mulher, ela com 102 anos morreu lúcida e todos os dias saía de joelho da sua cama. Todos os dias. Só que ela tinha essa coisa, ela tinha um evangelho tão duro que em vez de aproximar a família, todos foram para o catolicismo. Aí pela misericórdia de Deus, Deus me alcança, restaura e agora alguns estão vindo para o Senhor. Alguns estão vindo até no leito de morte, mas estão vindo porque é promessa de Deus. Até minha esposa está orando, Pedro, eu não aguento mais ver parente receber a Jesus nos últimos dias da vida, porque eu quero que eles venham com saúde para o Senhor. Nós lançamos essa palavra há pouco tempo e começamos a colher, né? Porque a palavra de Deus é que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a promessa de Deus, nós cremos e temos recebido dessa promessa, mas quando a gente pode entender que muitos estão longe do Senhor e que a oração e o nosso testemunho vai fazer diferença e acima de tudo com a bandeira do amor. Amém? Então quando eles chegam no Brasil e tinham sido roubados lá, invadidos no seu espaço, vieram ao Brasil, trabalharam, conquistaram alguma coisa e quase tudo que veio através desse ramo da família foi de novo invadido e roubado. Quase como uma maldição hereditária. Mas
A palavra de Deus fala o que sobre justiça? De que Deus fará justiça até a 4ª geração. Sou eu. A 4ª geração. Pode ser que Deus faça justiça na tua vida na 1ª geração. Glória a Deus. Mas quando eu vejo a Bíblia e começo a ver que Ele fará justiça até a 4ª geração, eu posso esfregar na cara do diabo e declarar: a palavra de Deus diz, está escrito. Amém? E aqui no interior de São Paulo, uma terra invadida há quase 40 anos. E há uns bons 12, 13 anos eu estou acompanhando isso e tentando achar uma solução. Apareceu um camarada oferecendo uma solução para mim. Diz assim: ó, seu Pedro, deixa eu me dar uma grana aí, nós resolvemos para o senhor. O que vocês fazem? Ah, nós invade lá. Invade e faz o quê? Ah, a gente manda bandido lá e rouba os bandidos. A gente manda estuprador e a gente manda estuprar as mulheres dos caras. Não, pera lá, não. Esse caminho eu não vou querer não. Imagina só, sair depois no jornal, o terreno do pastor é invadido por um monte de gente. Meu Deus do céu. Não dá certo, isso aí esquece. Mas a prefeitura me chamou essa semana. Eu não consigo hoje pôr o pé lá, porque os caras vêm para dar porrada mesmo, para tirar a gente. A coisa é feia. Mas a prefeitura me chamou essa semana e disse assim: o bairro que vocês estão ali, nós colocamos um nome. Qual é o nome? Santa Fé. Interessante, né? O bairro chama Santa Fé. Pois é, e nesse bairro vão passar 3 ruas: a fé, a esperança e o amor. Glória a Deus. Depois de tanta briga, pelo menos o amor vai aparecer lá um pouco, né? E a prefeitura me chamou para dizer assim: e no meio do teu terreno vai passar a rua do amor. Aqui, ó, mostrou no mapa. O amor vai passar aqui. Eu quase fiquei pensando assim: não dá para chamar essa rua de guerra, de disputa, né, de tanta coisa ruim que está acontecendo lá. Não, a prefeitura já é um decreto. A rua vai se chamar amor. Eu creio nisso. Eu creio que tudo aquilo que tem sido roubado geração após geração da tua vida, com uma maldição familiar, pode ser quebrado, porque Jesus Cristo conquistou o ponto mais alto dessa montanha e decretou com a bandeira do amor que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Depois, quem sabe eu conto o final dessa história, porque está parecendo que está começando a Deus abrir uma fresta de uma solução desse problema. Glória a Deus. Agora eu quero ver com você uma passagem bem conhecida que está lá em Lucas capítulo 24. Lucas, no capítulo 24. Glória a Deus. Nunca se viu um Deus como esse. Eu gosto desse versículo. Que trabalha para aquele que nele espera. Lucas 24. Diz a palavra que Jesus já está aqui ressuscitado. 2 discípulos deles estão como aquele desenho do leão e da hiena. Ó vida, ó azar. Você conhece essa história? O Lipe e o Hard. O Hard, acho que era a hiena, estava sempre reclamando da vida. E o leão estava sempre dizendo: vamos, Hard! Às vezes ele dava a cabeça no muro, parecia aquelas estrelas e tal. Mas é melhor andar com o leão do que com a hiena, você não acha? É melhor andar com gente animada, com gente que está só declarando problema. E esses discípulos aqui andaram com Jesus, viram milagres acontecer e agora estão lá dizendo: ó vida, ó azar. Os problemas que estão rodeando a vida deles estão superando as esperanças e a fé que Jesus colocou no coração deles. Cleófas é o nome dos discípulos, não é isso? A partir do versículo 13, diz assim, é isso? 24, 13. Eis que no mesmo dia, 2 deles iam para uma aldeia, distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 60 estádios, a conta é de 11 quilômetros. Então 11 quilômetros é o suficiente para andar junto com uma pessoa caminhando numa boa, conversando, de 3 a 4 horas de caminhada. Tá? Então,
Eles estão andando, reclamando da vida, os dois, e de repente Jesus se ajunta no caminho e começa a conversar com eles. Vamos lá. Iam falando entre si e tudo quanto havia sucedido. É o 14, o 15. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo algumas perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Estava como que quase cutucando Jesus. De onde você veio? Você não está sabendo de nada que está acontecendo aqui. E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um poderoso profeta em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Na verdade, eles estavam esperando que iam ser diretores da Petrobras. Acho que eles estavam pensando isso. Eles estavam pensando que eles iam ter um cargo muito bom e Jesus deixou eles para trás. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também, algumas mulheres entre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram. Aqui, num outro texto da palavra de Deus, fala o seguinte: quando você vai é convidado para um jantar e você está ali jantando e de repente você precisa ir ao banheiro, você deixa na mesa o teu... Não, assim ficou muito bonito. Deixa meio bagunçado o teu... Como é que chama? Guardanapo. Mas isso significa que você vai voltar. Não, isso não significa que você vai voltar. Que você já está satisfeito. Quando você sai da mesa e deixa assim bagunçado, significa que você já acabou. Mas quando você deixa dobradinho, o bom costume diz que você ainda não terminou o seu trabalho ou a sua refeição, que você vai voltar. Se você pegar a passagem de mulheres no sepulcro, diz lá que havia um lenço dobradinho. Significa o quê? Que Jesus está voltando, que ele vai voltar. Não é tremendo? Esses detalhes da palavra de Deus, eu vibro com essas coisas. A gente tem tanto tempo de Bíblia, mas cada vez a gente olha a palavra de Deus, nossa, como eu não tinha visto isso antes. Não é? Louvado seja Deus. E aí então, quando as mulheres estavam no sepulcro e voltaram dizendo também, tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: nécios, que significa gente que duvida de tudo, e tardio de coração, né? Significa ignorantes, insensatos. Jesus está dizendo para ele que vocês foram capazes de crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e essas coisas entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que ele lhes achava em todas as escrituras. Então, assim como o povo amalequita no comecinho dessa palavra não existe mais, mas a geração após geração existe guerra e disputa, porque esse espírito de Amaleque está brigando e lutando por aquilo que tem riqueza dentro de mim e de você. Então, quando eu vejo que Jesus sofreu e que passou por tudo isso, é porque nós temos nele a redenção no sangue do Cordeiro. E começando por Moisés e todos os profetas, aí o diviso 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou. Eles estavam gostando daquela conversa. Eles não tinham reconhecido a Jesus, mas eles estavam sabendo que aquele papo estava bom, estava gostoso.
e entrou para ficar com eles. É outra coisa que eu quero dizer para você: se você convidar Jesus para entrar na tua vida e fazer parte da tua vida, pode ter certeza, Ele vai ser o primeiro a dizer: eu quero estar com você. Eu quero estar com você todos os dias, disse Jesus. Ele diz aí: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais junto comigo. Aleluia. Agora, presta atenção no 30. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E nessa hora, abriram-se os olhos, então os olhos o reconheceram e desapareceu-lhes. Olha que coisa tremenda. Enquanto Jesus está falando e andando ao lado dele durante quase 4 horas, eles não o reconhecem. Mas quando Jesus exerce o amor, e eles lembram da ceia, onde Jesus diz que eu vou partir o meu próprio corpo a favor de vocês, então aí cai a ficha. O que vai cair a ficha para os meus queridos familiares, meus vizinhos que não conhecem Jesus, é o amor que Deus tem colocado no meu coração e no teu coração. Por isso eu declaro nessa palavra que a minha bandeira, a bandeira do Senhor, é o amor. Então, quando eu vejo que o pão é partido, muito mais do que falou ou do que andou junto, é o que Jesus fez. É o que eu e você fazemos, o que eu e você estamos fazendo para mudar a história da tua família, dos teus vizinhos, da nossa cidade. O que nós estamos fazendo? Então Jesus mostra que ao partir do pão, ao fazer algo mesmo visível aos olhos deles, pôde então fazer uma diferença e abrir os olhos daqueles que estavam já conhecendo Jesus, de andar com Jesus, mas os problemas estavam impedindo eles de verem a presença do Senhor. Talvez alguém aqui nessa noite esteja com tanto problema que você mal está conseguindo ouvir a palavra. Por quê? Porque na palavra tem uma unção que vai quebrar o teu jugo. A palavra de Deus, que a unção da palavra vai quebrar o jugo. O que significa jugo? Essa opressão, essa tristeza, esse pensamento, esses problemas que estão invadindo a tua mente, às vezes estão impedindo você até de louvar a Deus, de poder, talvez você chegou aqui meio que até carregado, com dificuldade para chegar aqui nesse lugar, mas eu quero declarar isso, no nome de Jesus, que a presença dEle e a palavra dEle quebra todo o jugo em nome de Jesus. Amém? No Salmo 1 diz que vamos ver? Salmo 1. Que nós somos como que árvores plantadas junto aos ribeiros, e que no teu tempo certo nós damos frutos. É isso? Bem-aventurado. Depois o 3 diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essas águas são a palavra de Deus. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho vos dito. Amém? Eu estava outro dia na beira de um riachozinho, e tinha um pé de goiaba. Não era bonito, ele até meio torto. Mas toda vez que eu vou num pé de goiaba, eu acho uma goiaba lá, pego, daqui a pouco eu estou achando um bicho. Você é assim também? Tem sempre um bichinho lá no meio da goiaba. Não é aquela goiaba de feira, de supermercado, que é tratada, tem proteção, né? Mas quando você vê a goiaba na natureza, geralmente você acha um bichinho. Mas quando eu entrei e vi aquele pé de goiaba meio torto, eu peguei uma goiaba daquele pé, e eu procurei o bicho e não achei o bicho. Comi aquela goiaba e não vi nenhum bicho. Sabe por quê? Porque ela estava plantada perto de um ribeiro, perto de uma água. As águas nos trazem cura. A água da palavra de Deus traz cura nesta noite, traz libertação. Amém? Por isso aquele fruto ele é saudável, porque ele recebe de águas que trazem cura para ela. Então quando você come da palavra, se alimenta da palavra, ela vai trazendo cura e libertação. Eu não conheço ninguém. Pode dizer, vou desafiar você, não conheço ninguém que chega para um pastor, para mim ou para qualquer pastor, eu ando muito desanimado. Se você perguntar para aquela pessoa, você tem lido a palavra? Você tem pego a palavra todos os dias? Ele vai dizer, não, pastor.
Por quê? Porque a palavra de Deus, que se você fizer isso todos os dias, você vai ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro, e as águas vão trazer cura sobre os teus frutos. Amém? Aleluia! Bem-aventurado, glória a Deus, você será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, e deles vão ser prósperos, e tudo quanto fizer prosperará. Eu não conheço pessoas que estão se debruçando na palavra, comendo a palavra, que andam desanimados, falando mal da vida, reclamando de tudo. Por quê? Falta a palavra, querido. Falta você comer dessa palavra. Aleluia. Jesus disse: examinais as Escrituras, pois que julgais ter vida eterna. Examinem as Escrituras, porque vocês acham que vão ter vida eterna. Elas, diz a palavra, testificam de mim. Então, se você quer conhecer o amor de Deus, a grandeza de Deus, não é possível se você não se debruçar nessa palavra. Quer ver um versículo que é 10? Apocalipse 10, 10. Você nunca vai esquecer. O que diz lá? Que ele comeu a palavra, e ela era o que na sua boca? Era doce na sua boca. E no seu estômago ela era amarga como um fel. Fel deve ser muito amargo, né? Eu nunca ouvi todo mundo que fala do fel que é muito amargo. Eu nem sei o que bendito que é esse fel, mas diz que ele é muito amargo. O que significa isso? Como é que uma coisa pode ser doce na tua boca, Renas, e amargo no seu estômago? Por quê? Porque ela confronta você. Ela mostra o teu pecado, ela mostra o teu erro. E eu pergunto a você, quem aqui quer sair perdedor nessa noite? Eu disse que alguns aqui não gostam de perder, porque entendem que o pecado nos traz a marca da perda e nos afasta de Deus. Mas quando nós aproximamos do Senhor e confiamos nessa palavra, há uma restauração sobre a nossa vida. Há uma comunhão restaurada. Podemos sentir a presença dEle. Aleluia. Glória a Deus. Eu já estou acabando. Eu não vou me prolongar muito mais, não. Eu espero que possam abrir os olhos de muitos nesta noite. Que muitos possam lembrar que tem sempre uma porta aberta lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. E que tem uma outra porta que às vezes está fechada. E essa é a porta do meu e do teu coração. Que os teus problemas, as tuas dificuldades não tranquem essa porta para Jesus. Amém?